Olá, sejam bem-vindos ao canal O SUS Nosso de Cada Dia. E hoje nós vamos falar sobre a hanseníase no contexto da pandemia de Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, a hanseníase é uma doença infecciosa, contagiosa e de evolução crônica, causada pela bactéria Mycobacterium leprae. Atinge principalmente a pele, as mucosas e os nervos periféricos, braços e pernas, com a capacidade de ocasionar lesões neurais, podendo acarretar danos irreversíveis, inclusive exclusão social, caso o diagnóstico seja tardio ou tratamento inadequado. Dessa forma, ela mantém-se como importante endemia para a saúde pública nos países em desenvolvimento. A identificação oportuna dos casos e tratamento com a polioquimioterapia tem poupado 1 a 2 milhões de indivíduos de apresentarem incapacidades decorrentes da doença. Durante a pandemia de Covid-19, no Distrito Sanitário 7, localizado no município do Recife, houve uma diminuição de menos 77% de detecção de novos casos de hanseníase em 2020 e de 30,3% no ano de 2021. Além disso, 7,7% dos casos diagnosticados apresentaram grau 2 de incapacidade física no momento do diagnóstico, o que demonstra uma busca deficitária das equipes de saúde na detecção e notificação desses casos. Por isso, para nos elucidar ainda mais sobre essa temática, convidamos a coordenadora distrital da Vigilância Epidemiológica no Distrito Sanitário 7, da Secretaria Municipal de Saúde do Recife, Mônica Menezes. Diante da sua experiência profissional no âmbito da vigilância epidemiológica, quais foram os maiores desafios enfrentados nas redes de atenção à saúde nesse contexto da pandemia para o diagnóstico precoce da hanseníase? A busca ativa nesse momento ficou mais prejudicada, a busca ativa de casos novos ficou mais prejudicada porque a orientação era que as pessoas não saíssem de casa, evitassem receber pessoas, até mesmo profissional de saúde. Então a gente preconizou, priorizou os atendimentos para as pessoas que estavam em acompanhamento, em tratamento, e aqueles casos mais graves que são os quadros de reação hansênica. Então esses pacientes também podiam ser encaminhados para a referência do programa, que ficava na Policlínica Clementino Fraga, e lá também era dado prioridade para os casos de paciente com reação, mas também poderia ser elucidação diagnóstica se fosse algum caso suspeito. Então, Mônica, diante desse cenário de subnotificação de novos casos de hanseníase no período da pandemia, quais estratégias e planejamentos foram tomados pelas equipes de saúde para melhorar essa situação? A gente partiu para o enfrentamento, e tentar melhorar essa busca de casos novos, já que tinha sido tão prejudicada durante o momento mais crítico da pandemia. A gente fez um levantamento das áreas do Distrito Sanitário 7, onde eu trabalho, e aí nesse levantamento a gente levou em consideração a série histórica das notificações dos últimos 5 anos, para a gente ter uma média de quanto que as unidades costumavam notificar, e aí a gente avaliou as unidades que estavam silenciosas durante o ano da pandemia. E aí a gente fez uma intervenção nessas unidades, e fez uma reciclagem, fez todo um curso, para capacitar eles quanto atenção básica, quanto vigilância epidemiológica para o programa de hanseníase, e o curso era voltado para a suspeição de casos novos, onde a gente convidou todos os profissionais, a CS, até o ASACE foi convidado para participar desse curso, porque ia ajudar a gente nesses mutirões de busca. Médicos, enfermeiros, odonto, todo mundo foi convidado para participar desse treinamento, e após esse treinamento a gente orientava eles como fazer os mutirões de busca. Então foi criado um livro, foi criado pela coordenação distrital, um livro de sintomático dermatoneurológico. Então os ACS e as ACS iam buscar no território pessoas que tivessem sintomas da doença, e a partir daí, desses sintomas, eles iam para esse livro dos sintomáticos, e a gente marcava horário de atendimento para essas pessoas. Então, no dia do mutirão, não era todo mundo chegar de uma vez só. Casos que foram confirmados, eles já fechavam o diagnóstico, eram notificados, iniciavam o tratamento e já iam para o livro dos casos realmente diagnosticados de hanseníase. E aqueles casos que estavam no livro de caso suspeito, que porventura a gente descartava, a gente investigava outras causas para os sintomas, e tratava dependendo do tipo de agravo. Então isso ocorreu, esses mutirões ocorreram em 4 unidades nesse período de pandemia, que eram as unidades que estavam com situação epidemiológica, com indicador epidemiológico mais crítico para a detecção de casos novos de hanseníase. Durante a pandemia, sabemos que os investimentos e esforços em saúde foram voltados para o Covid-19,
impactando assim no diagnóstico de hanseníase. Quais foram as medidas adotadas para tentar superar essa redução da detecção de novos casos? A gente está falando de uma doença negligenciada, né? Ela é negligenciada em todos os sentidos, de gestão, de tudo. Ela faz parte, a hanseníase faz parte desse rol de doenças negligenciadas no Brasil. Então, realmente os esforços para o combate a este agravo já são escassos naturalmente, né? E na pandemia isso ficou ainda mais claro. Porém, mesmo com recursos bem escassos, a gente consegue fechar o diagnóstico da hanseníase com o mínimo, né, com coisas mais simples, a gente consegue fazer, né, a gente não precisa de grandes equipamentos de saúde, grandes tecnologias para a gente fechar o diagnóstico de hanseníase. É óbvio que uma rede de apoio, de assistência, né, e de diagnóstico ajuda no processo, porque quando a gente fala, por exemplo, da hanseníase neural pura, às vezes é importante que a gente peça alguns exames para a gente fechar o diagnóstico, como a eletroneuromiografia, ultrassom de nervos, e aí nesse caso a gente realmente vai precisar de uma rede de apoio, né, de uma rede de atenção à saúde que apoie a atenção básica, mas no mais, como o diagnóstico da hanseníase é um diagnóstico clínico, então a gente não precisa de grandes tecnologias para que a gente feche esse diagnóstico. Então, mesmo com investimento pouco, e já era, sempre foi, né? Como eu falei, a hanseníase está no rol das doenças negligenciadas no Brasil. Na pandemia isso ficou ainda mais evidente, mas a gente conseguiu trabalhar com um pouco que a gente tinha. A gente espera que com os investimentos voltados para a pandemia, mas com a melhoria da rede, né, da rede de atenção, que de alguma forma isso impacte, né, no atendimento dos pacientes de hanseníase, né, com ampliação de alguns serviços, né, garantia e oferta de alguns serviços que a gente precisa para esses pacientes. Qual o papel do SUS diante do estigma e preconceito da sociedade com as pessoas que convivem com a hanseníase? Então, a hanseníase e o estigma, eles desenvolvem desde o começo, né? Desde o começo de quando se iniciou as primeiras pessoas vivendo com a hanseníase, né? Tendo a hanseníase. E aí ela está carregada sobre mitos, superstições. Então as pessoas que tinham hanseníase, elas eram ditas como pessoas que estavam recebendo castigo divino, pessoas impuras, né? E isso trazia muita discriminação e exclusão social, desde o aparecimento da doença, né? E a maioria desses mitos, superstições, estavam relacionados à falta de conhecimento, né, sobre a transmissão da doença. Então, quando a gente pensa na hanseníase, o que é que a gente pode fazer, né? O que é que a gente pode fazer como profissional de saúde, como comunidade em geral, como paciente, o que é que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Então, uma das formas que a gente precisa trabalhar é o conhecimento, né? Então, quando a gente tem um conhecimento e a gente dissemina o conhecimento, tudo isso melhora nessas questões discriminatórias. A gente deve alterar esse conjunto, né, de informações, levar esse conjunto de informação verdadeiras, verídicas sobre a doença para a população. Informar isso, né, informar a população de forma adequada de como a pessoa pega essa doença, como é transmitida a doença. Então, se eu sei que a doença não é transmitida pelo toque, né, eu não preciso separar a toalha, eu não preciso sair da casa, posso continuar vivendo com aquela pessoa que tem hanseníase, eu posso abraçá-la, ela pode ter uma vida normal. Então, a gente precisa levar esse conhecimento, principalmente acerca da transmissão da doença para as pessoas. E aí a gente pode levar para tanto o ambiente escolar, né, é um ambiente muito potencializador para a gente levar para essas crianças conhecerem sobre a hanseníase, né? É importante que eles fiquem atentos e que eles saibam como é que se transmite a doença e ajude a gente no combate a essa discriminação. Os profissionais de saúde, eles devem estar trabalhando integrado nessa disseminação verídica, né, das informações, levando essas informações reais sobre a hanseníase. Então é isso que eu tenho para falar sobre o estigma. Também queria deixar aqui para vocês que
existe um Observatório Nacional de Direitos Humanos, né, que a gente pode receber denúncias voltadas para essa questão de estigma e preconceito com a hanseníase. E aí a gente tem a ouvidoria do Ministério da Saúde, que é 136, o número, que também as pessoas podem usar e pedir informação, elogiar ou até denunciar situações como essa de estigma e de preconceito com a população perante um usuário. Para finalizar, gostaríamos de agradecer a nossa convidada, Mônica Menezes, e a você, nosso caro ouvinte. Esperamos que vocês tenham gostado do que foi exposto no episódio de hoje, e até o próximo.